Ansiedade aguda pode gerar depressão? Pode sim, Ana. É bem comum que a ansiedade, por estar mantendo a pessoa sempre num estado de muita ativação, muito estresse, acabe gerando depressão, né? Afeta o sono, afeta as relações pessoais, afeta tanta coisa que as duas muitas vezes vêm juntas e esse caminho é bem comum, da ansiedade para a depressão. Com certeza. E aí, galera do Instagram, todo mundo assistindo. Olha aí que legal. Tão bacana ver vocês comentando e participando. Oi, gente do Face, que legal. Vamos lá, nossa primeira pergunta é: quais são os sinais de uma pessoa com depressão? Então, o diagnóstico oficial de depressão, que um psiquiatra ou um médico ou um psicólogo vai fazer, tem 9 sinais, tá? Mas a gente pode dizer os 4 que são mais comuns, né, Júlio? Que é uma dificuldade de sentir prazer nas coisas da rotina. Então, antigamente você tinha uma rotina em que você sentia um nível de prazer e agora esse nível de prazer parece que diminuiu, parece que alguém girou o botão do volume do prazer e baixou na sua vida. Outra dificuldade que aparece na depressão é especialmente distúrbios, mudanças no seu sono e no seu apetite. Né? Exatamente, ou dormir demais, meio que fugindo da vida, como a gente diz, ou dormir de menos, ter dificuldade para dormir, comer demais, assim como comer de menos. Então tem gente que entra em depressão e emagrece muito, e tem gente que entra em depressão e engorda, né? Come como uma maneira, enfim, além de estar alterado internamente, biologicamente, é uma maneira, às vezes, de ter um pouco de prazer, já que outras coisas não estão dando tanta graça. Com certeza. Outro sintoma, o terceiro sintoma de depressão mais comum é a falta de energia. Então a pessoa está sempre desanimada. Uma das grandes diferenças entre simplesmente sentir desânimo e estar deprimido em depressão é que a pessoa com depressão ela tem desânimo parece que o dia todo. Aquele desânimo parece que ela se arrasta pelo dia, né? Ele permeia o dia inteiro, enquanto que uma pessoa desanimada geralmente está cansada e o desânimo é um sinal para descansar. E é importante dizer, né, pessoal, que não é porque você teve um dia assim que você está com depressão. Isso tem que estar muito presente no seu dia a dia nas últimas 2 semanas, no geral, a gente usa para fazer diagnóstico propriamente. Claro que se você está se incomodando com isso, com uma semana assim, ou de vez em quando você tem, de vez em quando você não tem, vale a pena aprender técnicas para lidar melhor com a questão da depressão na sua vida. Com certeza. Boa noite para todo mundo que está assistindo no Face. A gente tem 230 pessoas no Facebook. Boa noite. Boa noite, galera. E galera, assim, outros sintomas que aparecem de depressão muitas vezes são dificuldade de raciocinar. Então você fica com dificuldade de pensar sobre assuntos complexos, menor capacidade de concentração também. É comum que venham pensamentos do tipo, minha vida não serve para nada, por que eu estou fazendo isso? Seria melhor se eu não existisse, pensamentos de morte. Muitas vezes pensamentos de suicídio também podem aparecer em cenários de depressão, enfim. São alguns dos sintomas que mais aparecem, né? Exatamente. Então, assim, se você está tendo um dia ruim, provavelmente não é depressão, mas se nos últimos dias parece que a maioria dos dias foi ruim, você esteve desanimado e você tem se desconectado da vida, investiga que sim, pode ser depressão. Vamos para a nossa próxima pergunta que a gente preparou aqui. A gente recolheu perguntas de vocês, né? Exatamente. Um tempo atrás. E a gente está falando elas aqui. De que forma a gente pode ajudar uma pessoa depressiva no dia a dia, né? Como eu ajudo alguém com depressão? Uma das perguntas mais feitas na história. É verdade. Vamos lá. Eu acho que uma das primeiras coisas é não oferecer soluções simples. Isso é uma coisa que a gente escuta muito quem tem depressão reclamar. Poxa, eu converso com a pessoa, eu me abro e a pessoa diz assim, poxa, você já tentou pensar positivo? Ou você já tentou entregar isso para Deus? Ou você já tentou... E a pessoa dá uma solução que parece simples. A dica é, se a solução realmente fosse simples, a pessoa já teria tentado, já teria dado certo. Geralmente a solução não é simples. O que a gente pode fazer para ajudar mesmo alguém? Então, eu acho que o primeiro passo e essencial é entender que não é frescura, entende? Essa pessoa não tá triste porque ela tá com preguiça ou porque ela quer, né? Levar uma vida com depressão é super difícil. Então, esse é o primeiro ato, é entender que não é frescura. Em seguida, vale muito recomendar o atendimento de um profissional, se isso está acontecendo muito, mas se você, no seu caso, não tem como fazer isso, vale muito a pena mostrar que você está ali, que você pode ajudar se for necessário, se mostrar disponível
disponível, é super importante, e ajudar essa pessoa com pequenos passos de ativação comportamental, né? Em que um micropasso de cada vez se mexer um pouquinho. Sair para dar uma caminhadinha, ajudar a participar das tarefas de casa, cozinhar junto um pouquinho, quem sabe se distrair também e ir aos poucos reconstruindo esses hábitos que ajudam a pessoa a ter uma vida mais bacana. Esse talvez seja o que a gente, como leigo, né? Se você não é psicólogo, pode fazer para ajudar alguém que está depressivo. Recomendar que assista os vídeos da Eureka ou outros vídeos de técnicas bacanas sobre depressão, que quem sabe experimente o Radiante.me, leia sobre o assunto, vá para outros caminhos e comece a entender que sim, é um transtorno. Ele aparece na vida de 1 em cada 4 pessoas na história, enfim, é extremamente presente. A qualquer momento no mundo, 1 em cada 5 pessoas está com depressão. Isso é muito comum. Então, assim, se envolver com isso e descobrir que não é frescura e que tem sim tratamento. É uma das coisas que a gente melhor sabe tratar, tanto em programas educacionais como na clínica, né? Isso, tem tratamento e o melhor tratamento que a gente recomenda é você fazer terapia, né, com um psicólogo, você fazer consultas quinzenais ou mensais, depende do seu caso, com o psiquiatra e especialmente uma mudança de hábitos. Geralmente a terapia ajuda nisso, tá? Mas a mudança de hábitos é muito poderosa, então começar a fazer exercício físico, mudar a sua alimentação, colocar organização na sua rotina. Então, assim, são esses os 3 pilares. Vale dizer que nem sempre você vai ter que tomar remédio psiquiátrico. Às vezes você vai chegar a conversar com o seu psiquiatra e vai descobrir que não precisa. E tá tudo bem. Agora, se você precisa, toma, segue o tratamento direitinho, porque vale a pena e não tem por que a gente medir esforços na luta contra a depressão. Exatamente. Se for o caso, você depois vai poder parar de tomar ou não, enfim, vai depender de pessoa para pessoa, mas vamos aproveitar que a gente tem todas essas ferramentas, né, pessoal, para lidar com algo que é tão difícil, tão doloroso e que pesa para todo mundo, pesa para pessoa com depressão, pesa para família, pesa para o namorado, para a namorada, super complicado. Com certeza. Terceira pergunta de hoje é como ajudar alguém que sofre de depressão, mas se recusa a procurar ajuda profissional. É uma ótima pergunta e essa pergunta esbarra na nossa ideia de responsabilidade e quanta responsabilidade você tem pela pessoa, quanta responsabilidade ela tem por ela mesma. Uma das melhores coisas que um amigo pode fazer por alguém que tem depressão é incentivar a pessoa a buscar ajuda profissional. Fato. Beleza. Primeira coisa que você pode fazer é olhar para como você tem incentivado a pessoa a procurar ajuda profissional. Às vezes, na forma como você fala, você pode estar perpetuando uma estigmatização que existe sobre a terapia. Talvez o jeito como você esteja sugerindo isso esteja, sei lá, deixando a pessoa muito na defensiva. Você pode tentar pedir para uma outra pessoa conversar com ela sobre entrar na terapia. Você pode mostrar um vídeo da Eureka sobre os benefícios de fazer terapia. Mas lá na última análise, a decisão é da pessoa ainda, né, João? Eu acho que existem alguns casos bem específicos, desde a pessoa que não reconhece que está com depressão propriamente. Então, às vezes, assistir um filme que trate do assunto ajuda, porque a pessoa olha o filme e vê, tá, mas isso está parecido demais com a minha vida. Quem sabe eu não tô com isso. Ou assistir vídeos mesmo da Eureka do tipo sinais de que você pode estar com depressão ou ansiedade. Também ajudam nessa conscientização. Conversar com a robozinha sobre desânimo, depressão também pode ajudar nesse aspecto. E tem depois as pessoas que não acreditam que o tratamento vai funcionar para elas. E daí é bacana também mostrar tudo que o tratamento pode fazer, começar pelas beiradas, com pequenas mudanças de hábito. Se mexer ajuda muito a tratar a depressão. Atividade física. Garantir que essa pessoa pelo menos está indo ao médico, porque às vezes ouvir do médico faz toda a diferença. É verdade. Ou ouvir de um amigo psicólogo. Então pode ser que você, por ser muito próximo, seja a prata da casa, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau, como a gente diz. Então, expor essa pessoa a outras figuras de autoridade ou da vida dela que possam mostrar para ela que, ok, talvez eu esteja com depressão e vale a pena avaliar, né? A vida não tá bacana. Próxima pergunta, a automutilação é parte da depressão ou é um transtorno à parte? A automutilação é quando a pessoa faz mal ao seu próprio corpo, geralmente se cortando ou se batendo, né? Automutilação. Muitas pessoas que têm depressão também praticam automutilação. Em algum momento, geralmente momentos de crise, a pessoa
se corta ou se machuca, e isso de alguma forma alivia a ansiedade dela ou permite que ela saia do turbilhão de pensamentos. É muito sofrido, mas às vezes num momento extremo a pessoa faz isso. Nem todo mundo que tem depressão, obviamente, se corta, se automutila, mas algumas pessoas sim. Não é exatamente um transtorno à parte, né, Júlio? Não é. Na verdade, a automutilação é um comportamento que vai aparecer como sintoma de outros transtornos ainda, que não a depressão, especialmente de personalidade borderline. Isso. Mas, claro que a automutilação está presente num caso de depressão, aumenta muito o nosso alerta de risco e do quanto a gente tem que estar atento àquela pessoa. Porque muitas vezes acontece da automutilação ir evoluindo no tamanho da automutilação. De repente era uma pessoa que só se batia, digamos, e aquilo já não está suficiente para controlar, ela começa a se cortar, Exatamente. ou se cortar mais fundo. Enfim, pessoas com um histórico de automutilação têm maior risco de tentar suicídio propriamente. Com certeza. É um sinal a mais, um alerta a mais de que essa depressão precisa sim ser tratada e quanto antes, melhor. Exato. A depressão com automutilação, assim, se os dois casos forem iguais e a única coisa que diferencia a automutilação, geralmente a automutilação é um sinal muito mais intenso de, olha para isso, pessoas que se automutilam têm de 15 a 16 vezes mais chance de cometer suicídio do que uma pessoa com depressão sem automutilação. É muito sério. Beleza? Vamos para as nossas últimas perguntas. Por que a depressão é tão difícil de ser tratada? Essa é uma boa pergunta, porque nem todos os casos é difícil de ser tratada, né? Eu não sei nem se eu concordaria com a nossa pergunta, assim, mas eu acho que o mais difícil da depressão, ela está relacionada a, primeiro, reconhecer que você tem depressão e buscar ajuda. Muitas vezes, por criação, as pessoas não acreditam que é um transtorno ou acham que tem que resolver sozinhas, senão elas não vão ter valor. Então, conscientizar da depressão é difícil, de um lado. De outro lado, ainda existe muito pouca informação sobre o que funciona no tratamento da depressão e o que não funciona, o que atrapalha no tratamento. E, por fim, a questão de que a depressão tem nela mesma esse pouco desejo de se envolver com a vida. Você está cansado, você não está afim, você não está dormindo direito muitas vezes, você está com pensamentos que incomodam você o tempo todo, com ideias de para que eu estou fazendo isso. É difícil conseguir a motivação. A boa notícia é que se você estiver indo num bom profissional, a gente, aqui na Eureka recomenda profissionais da linha de TCC, especialmente terceira geração, terapias contextuais, um profissional que tem sim as ferramentas para ajudar você, seja aqui na Eureka, seja em outro lugar. Se você está preparado para aplicar essas coisas, não tende a ser tão difícil assim, né? Sim, a gente tenta sempre oferecer o máximo de apoio para todo mundo que segue a Eureka, né? Com essas lives, com os vídeos que a gente grava, com os posts que a gente faz no Instagram, no YouTube e no Facebook. E aproveitando, né, que a gente está fazendo essa live sobre depressão, deixa a gente falar para vocês. A gente reativou um projeto da Eureka chamado Jornada Viva Sem Depressão, que é um programa de 12 semanas, 100% online, que ajuda todo mundo a entender quais são os sintomas de depressão e aprender técnicas da psicologia, as melhores que a gente conhece para lidar com depressão. E é um programa, assim, super bacana, ele é um dos nossos, assim, com maior carinho, porque ano passado mesmo foram 400 pessoas ajudadas pelo Viva Sem Depressão e pelo Livre de Ansiedade, que também está aberto para quem sente ansiedade. Ele é um programa que não foi feito só para quem tem depressão mesmo, pode ser para você que está meio desanimado, que está com dificuldade de humor ou que quer construir as bases para uma vida que está mais blindada para a depressão. Exato. Né, Henrique? E assim, a gente convida todo mundo que quer ter um contato aqui com a gente mais intenso, que quer tratar tudo isso, a participar dessa jornada. Exatamente. Seja da Viva Sem Depressão, seja da Livre de Ansiedade. Elas vão acontecer às quartas em lives assim, bem parecidas com essas que vocês estão tendo. Exatamente. Especialmente o pessoal do Face que está vendo os slides aqui. O pessoal que está no Insta pode checar o Face depois se quiser e ver um pouquinho do que a gente faz. E cada semana vocês têm 1 hora de aula com a gente, prática, assim, com espaço para dúvida, ao vivo, com um conteúdo todo programado e que a gente consegue aprofundar cada tema. Exato. Da depressão, como lidar com os pensamentos relacionados à depressão, como lidar com as emoções ligadas à depressão, como desenvolver os hábitos importantes para a depressão, o que o seu corpo tem a ver com você sentir depressão ou não. Isso. E aí, ao longo das 12 semanas, você vai aplicando as tarefas de casa, vai sendo apoiado pelo resto da galera do Brasil todo e até de fora do Brasil que está fazendo a jornada, e a gente vai evoluindo junto, sendo acompanhado pela robozinha, pelas aulas, pelas tarefas de casa,
para blindar você da depressão no futuro, né, e ajudar você a lidar cada vez melhor. Não significa que, né, você consegue resolver absolutamente tudo, mas significa que você vai estar, sim, muito mais munido do que um terapeuta traria para você, do que a ciência traria para você de como lidar com esse estado. Beleza, galera? A gente não vai dar mais spoilers sobre o programa. Se você quiser saber mais sobre a jornada Viva Sem Depressão, e lembrando vocês que a gente faz um valor super acessível que é para incluir o máximo de pessoas possível no Facebook. Se você está assistindo essa live no Facebook, vai no título dessa live aqui em cima, tá? Tá escrito ali, eureka.me/jornadas, tem tudo sobre esse programa. Se você está no Instagram, vai no perfil da Eureka agora. Tem uma bolinha aqui, provavelmente, no nosso perfil. E aí você vai lá, clica no link, tá escrito Jornadas, Depressão e Ansiedade. Clica lá para você saber mais. Daqui a 2 semanas começa uma turma nova, eu acho. É isso aí. E a gente se vê lá, beleza? Muito obrigado por essa live, beleza. Galera. A Robozinha também puxou assunto sobre isso hoje. Então, se você quiser, conversa com ela que ela explica um pouco mais de qual é a ideia, tá? Mas realmente a gente acredita muito em levar a psicologia para todo mundo, para todos os lugares do mundo, de uma maneira fácil, descomplicada e aplicável na vida de vocês. Esse programa talvez seja a nossa obra de arte aqui, nesse sentido de poder atender o máximo de pessoas de diversos lugares por um preço acessível, com a intensidade, o carinho e o cuidado que todo mundo merece. Certo, galera? Beleza, galera. Beijão. Beijo. Prazer estar aqui. Tchau, Face. Tchau, Instagram. Beijo, galera.